Mais uma vez, muito boa tarde, senhoras e senhores, profissionais da imprensa. Convido para o devido uso das palavras a nossa prefeita Débora Regis. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Primeiro agradecer a presença de todos, mas em especial a imprensa. Primeiro porque a gente precisa, de fato, ter total transparência com a gestão daqui para frente e mostrar para a sociedade a forma que nós vamos encontrar a nossa cidade. E aí, a dinâmica, tá? Seria interessante que a imprensa ficasse um pouco mais à frente, até para a gente conseguir dialogar melhor. Cadê ele? Off News. Então, gente, vou apresentar para vocês, tá, um pouco do que nós conseguimos pegar no período da transição, certo? Que não foi uma transição muito fácil, foi, de certa forma, do ponto de vista calmo, e parte sim, tá? Porém, acabaram, de alguma forma, enrolando um pouco a gente nas informações, porque hoje a gente não tem 30% das informações que precisávamos ter. Logicamente que nós temos uma equipe de transição onde foram em busca das informações. Parte das informações que temos vieram através do que nós conseguimos colher ao longo desses quase 30 dias, tá, de transição. E aí nós vamos estar passando um pouco como nós vamos encontrar a nossa cidade. Por isso que eu peço ao povo de Lauro de Freitas que tenham paciência, porque no primeiro ano será um ano que nós precisamos ajustar, enxugar a máquina. Porque não se tem como fazer entrega de equipamentos públicos ou serviços públicos de qualidade se a gente não tiver recurso, certo? E hoje nós temos um caos generalizado na nossa cidade, onde dentro da lei orçamentária que foi aprovada semana passada na Câmara dos Vereadores, para vocês terem ideia, somente até abril nós temos o pagamento dentro do orçamento da coleta de lixo. Depois de abril, não tem mais essa previsão orçamentária, visto que é um serviço essencial. E para a gente conseguir manter a cidade limpa até dezembro, nós precisamos tirar de algum lugar, certo? Para a gente conseguir suprir esse serviço tão importante que é a coleta de lixo. E aí, isso é um dos problemas que nós vamos enfrentar, além da dívida, porque dentro do orçamento, da lei orçamentária, existe um valor de 26 milhões, porém, quando a gente vai ver, na real, nós temos com precatório, com mais não sei o quê, um total de 58 milhões que vamos ter que também tirar de algum lugar, certo? Aí você vê hoje funcionários trabalhando há 2, 3 meses que não recebem seus salários. Nós temos também, vamos enfrentar essa dificuldade logo no primeiro mês, referente ao pagamento de funcionários. Nós temos, vamos pegar uma cidade que não tem contrato para gasolina, não tem contrato para água potável. A gente
realmente nós vamos ter que ter muita força, meu vice, né, para enfrentar tudo isso aí. E aí nós vamos fazer um resumo, tá, de como está a cidade. Eu acho que quem é da cidade sabe que a cidade está com 6 meses de atraso na coleta de lixo. Por isso que você vê em vários pontos da cidade muitos lixos, tá? E aí, vamos lá. Nós temos 6 meses em atraso do lixo e nós temos também mais os 4 meses a partir de abril, chegando até abril, nós temos dentro do orçamento esse valor lá no orçamento até abril. Depois de abril, como é que a gente vai fazer para a gente conseguir manter a nossa cidade limpa? Certo? Aí você vê uma quantidade muito grande no índice de pessoal. Certo? Não adianta contratar e não ter como pagar. Certo? Então, nós vamos começar o ano com uma redução muito grande, tá, de funcionários, porque a gente precisa manter... Está repreendido, já não deixa. É o quê? Está repreendido. Você vê... É a segunda vez É já. a segunda vez, né? Já. Não tem problema não. Minha voz é muito alta e eu consigo falar alto para as pessoas aí atrás me ouvirem, tá certo? Então, por isso eu peço que fiquem em silêncio para eu conseguir ter voz, tá? Pronto. E aí, gente, diante de tudo isso, tá? Nós temos... Vamos pegar a cidade que não tem uma sede para ser chamada de Secretaria de Educação, tá? Porque o local foi entregue, a gente só tem uma quantidade muito grande de papéis, não é isso, Misoca? Em um determinado local no CALF, mas a gente não tem uma Secretaria de Educação, tá? Aí... Nós temos um contrato suspenso dos professores do REDA, onde no início do ano a gente já começamos a matricular os nossos alunados e temos que correr contra o tempo, certo? Aí você vê uma cidade que tem uma dívida, tá? Recentemente, a atual prefeita disse que a cidade não deve nada a ninguém, tá? Em uma entrevista ela diz isso. Aí vamos lá. A quantidade de clínicas conveniadas com a prefeitura que não foram pagas, certo? Nós temos hoje mais ou menos 1 milhão somente de dívidas com essas clínicas. Não é isso, Mirella? Quando a gente começou a transição, estava em quase 2 milhões. O município recebeu 15 milhões recentemente à saúde, de emenda parlamentar. A gente não sabe o quanto foi quitado dessa dívida, mas algumas já foram pagas. Agora a gente tem aí dívida desde 2017, uma coisa muito estranha, né? De 2017 para cá, existem contas em aberto dessas clínicas credenciadas, né, que prestam serviço no município. Imagine, aí você tem uma quantidade grande de clínicas, porque hoje a gente tem dificuldade de encontrar bons médicos para estarem trabalhando na rede municipal. Aí você tem as clínicas, que é para atender a média e alta complexidade. E a gente não vai... Pra você ter ideia, a maioria dos donos das clínicas, eles não querem mais ter parceria com o município. Imagine, porque existe dívida de 2, 3, 10 meses, 1 ano, 2 anos. E aí a gente se pergunta, para onde é que foi o dinheiro da nossa cidade ao longo destes anos? Então, porque deve-se tudo está devendo, gente. É impressionante. Aí você pega a dívida com INSS, com Receita Federal, com empréstimos. Agora, em janeiro,
a gente tem mais ou menos 719 milhões, certo? 719 milhões. Aí, vamos lá, a gente só está falando disso aqui, tá, gente? INSS, Receita Federal e os empréstimos. Aí, vamos lá. Houve na Câmara, inclusive eu votei contra, tá? Um empréstimo junto ao Banco do Brasil para ser feito, 15 milhões para ser feito a orla, tá? A orla não, parte da orla. Porém, só agora, em janeiro, aliás não, só o ano de 2025, nós vamos pagar só de juros, certo? 4 milhões, aproximadamente 4 milhões e meio, para um empréstimo de 15 milhões. Existe um empréstimo desse, gente? Eu lutei tanto para que os vereadores não aprovassem. Por quê? Porque eu sabia que os juros eram altíssimos. Aí me pergunte por que a opção seria tomar empréstimo pelo Banco do Brasil. Eu não sou contra a tomar empréstimo. Porém, a gente precisa ter a responsabilidade com a saúde financeira do município. Porque a partir do momento que você tem condição, tá? Por exemplo, no CAPAG, o município está na classificação C. Isso significa que, se você tem a classificação C, você não pode pegar empréstimos, por exemplo, no CAF, empréstimos internacionais, certo? Por quê? Porque o município está na classificação C. Aí tem que ficar tomando empréstimos com esses juros altíssimos, certo? Se a gente for parar para ver, só em um ano praticamente a gente paga 1/3 do que foi tomado emprestado. Foi pego 15 milhões e somente no ano de 25 nós vamos pagar 4 milhões e meio. Então, a gente precisa, a partir de 1º de janeiro, isso serve para aqueles que vão trabalhar na administração do município, que vão trabalhar na nossa cidade, serve para os vereadores. Nós precisamos resolver, primeiro, a questão da saúde financeira do município, certo? Eu sei que muitos estão ansiosos referente a espaços, mas a gente precisa ter essa responsabilidade, tá? Porque não adianta colocar pessoas e não ter como pagá-las. É o que hoje está acontecendo no município, certo? Aí vem a educação, a Secretaria de Educação que nós não temos também, além disso, as escolas estão todas sucateadas, tá? Completamente sucateadas. Tem um vídeo da educação? Peraí que eles estão ajeitando ali. Mas quem conhece a cidade sabe muito bem como estão as escolas, tá? Aí vem, nós temos um contrato em andamento, tá? Para colocar ar-condicionado nas escolas, que inclusive foi uma das coisas que eu bati muito enquanto vereadora, onde foram gastos milhões para ser feito esses contratos, e hoje nós temos aproximadamente 20% das escolas com ar. Isso porque houve uma determinação do Ministério Público através da denúncia que fiz enquanto vereadora, certo? E aí, a gente pega uma educação, um caos, tá? Pode passar então as fotos? Aí tem a questão da saúde, tá? Que também os espaços
Tava até bom se Lauro fosse assim. Isso aí é só parte, viu, gente? Porque se fosse para a gente mostrar todas as escolas, nós não iríamos sair daqui hoje, certo? Aí vem a questão da saúde. Na saúde, nós temos vários equipamentos públicos que estão insalubres, sem condição de uso. Nós temos PAs que estão cheios de mofo, onde era para entregar saúde, né? Imagine, você tem um local totalmente insalubre do jeito que a gente tem ido, inclusive, em diversos lugares, a equipe de transição, os vereadores de oposição ao longo desses 4 anos, e parece, gente, que quem está aqui de fora, parece que a cidade até está mais ou menos, tá? Mas quem está vivenciando, principalmente as pessoas que não conheciam bem de perto a realidade, tá, da situação do município, parece que você está no interior bem distante, no interior que não tem recurso para nada e que está tudo sucateado. Entende? Uma cidade como Lauro de Freitas, que tem um poder econômico gigante, que tem condição de dar entrega positiva para a população em serviços públicos, em equipamentos públicos de qualidade. Não se tem uma praça digna para que você leve o seu filho, ou seu neto, ou seja lá quem for. Para uma praça, você não consegue ter. Primeiro porque não tem iluminação, você não tem segurança, os parques estão todos cheios de ferrugens, né? Não tem uma secretaria que você diga, essa daí deu certo. Não tem. A quantidade, gente, que nós temos hoje de imóveis alugados sem necessidade é surreal. Aluguéis que pagam, por exemplo, eu vou inclusive denunciar o Ministério Público no dia 2 de janeiro, por que foi alugado um prédio no Quingoma, certo? No valor de R$27 mil por mês, para atender pouquíssimos alunos, ao invés de manter esses alunos na escola do Rotary, que custava isso aqui. A quem pertence aquele galpão? Porque, segundo as más línguas, pertence ao marido de Adriana, que é secretária de Moema Gramacho. Por que estão pagando 27 milhões? É um absurdo. Oh, desculpa, 27 mil, viu, gente? 27 mil. 27 mil reais. Há um espaço, gente. Quem conhece o Quingoma, tá? É um lugar maravilhoso, mas o metro quadrado dali é baixo. É isso. E aí você coloca 27 mil. Aí você pega um outro espaço que está sendo alugado por 35 mil reais. Quando a gente vai lá fiscalizar, não tem ninguém. Então, é por isso que a cidade está esse caos generalizado. A partir do dia 2 de janeiro, eu irei contratar uma empresa para fazer auditoria. Auditoria da folha, porque tem muitos fantasmas. E auditoria dos contratos. Certo? O município
município precisa pagar o que é devido. A gente não pode permitir a cidade continuar nesse caos. E é necessário fazer medidas para que as coisas voltem a acontecer na nossa cidade, que não há 20 anos não acontece. É inadmissível a gente ir num posto de saúde e há mais de 8 anos não tem o serviço de odontologia porque não tem compressor. E há 8 anos se paga o odontólogo. Então, gente, quem trabalhar em Lauro de Freitas, na prefeitura de Lauro de Freitas, vai ter que entregar um serviço, uma mão de obra de qualidade. A gente não pode mais admitir fantasma. Quem quiser trabalhar na prefeitura de Lauro de Freitas, vai trabalhar sim. Mas com limitações, lógico, certo? Mas precisa estar lá, precisa trabalhar. Porque senão, gente, a cidade nunca mais vai sair do vermelho. Certo? E a cidade está literalmente no vermelho. Então, eu fico sábado, domingo, feriado com o Ricardo Góes. A gente sente, faz conta e mais conta e mais conta para ver quais são as maneiras que a gente pode conseguir pagar as contas do município, as contas básicas do município até dezembro. Então, irei ter responsabilidade com o dinheiro público, certo? Se tiver que cortar na carne, vou cortar. Aproveitando aqui a imprensa, foi aprovado recentemente na Câmara, que isso foge da minha alçada, um projeto onde aumenta o salário do prefeito, certo? Que saiu, acho que de 32 para 37 mil reais. Eu quero dizer para o povo de Lauro de Freitas, eu irei tirar 30% do meu salário, certo? Irei cortar 30% do meu salário a partir de janeiro, certo? Primeiro porque o município, e gostaria que os secretários também me acompanhassem. Aí o secretário está tudo me olhando, cara feia. Me acompanhassem, porque o salário de vocês também é aumentado. Mas eu posso sim, tá? Fazer isso, não enquanto prefeita, porque a partir do momento que o salário é seu, você que precisa chegar e fazer a renúncia de tantos por cento do seu salário, tá? Mas eu irei tirar 30% do meu salário a partir de janeiro, certo? Então, se fizeram isso para botar uma casquinha de banana para mim, não vai funcionar, tá certo? Porque o que me move não é dinheiro. O que me move é a vontade que tenho de ter uma nova Lauro de Freitas. E isso foi o que me trouxe até aqui. Certo? Vou trabalhar muito, como sempre fiz, e agora com a vontade de fazer entregas de qualidade. Certo? A gente não tem como mais pegar várias escolas estarem do mesmo jeito. Tem escola que eu estudei, no Euridice Santana, por exemplo, na Itinga, que continua do mesmo jeito alguns anos atrás, que eu não vou dizer a quantidade de tempo, né? Eu não sou besta. É? E continua do mesmo jeito. Quer dizer, se tivesse do mesmo jeito, estava até bom. Você vê que não existe a manutenção que deveria ter. Aí vem uma outra pergunta. Hoje no município existem 2 lotes de manutenção de escolas, tá?
lote pertence a uma empresa e um outro lote pertence a uma outra empresa. Tem uma empresa que trabalha muito. O lote que pertence a essa empresa faz o que deve ser feito. E o lote que pertence a outra empresa? De quem é essa empresa? Serve aí para vocês, né? Então, a gente não vai... Várias empresas hoje que estão com licitação, ou que estão na cidade, certo? Nós vamos, inclusive, suspender a maioria dos contratos para avaliarmos o que vamos dar continuidade e o que não irá. A gente vai destratar, inclusive, várias, inclusive essa que eu estou falando, certo? Porque quando você vai ver lá no portal, está lá o pagamento da empresa X. Mas quando você vai ver na ponta, cadê a manutenção que não foi feita? Aí você chega, eu, por exemplo, estive na escola do Capelão. Quando eu chego lá, eu perguntei, porque lá no portal de transparência tinha a manutenção. Quando eu cheguei lá, perguntei para o pessoal, sim, tem quanto tempo que não faz manutenção aqui? Ah, tem muitos anos. Isso, o porteiro me falando. Que tinha muitos anos que não se fazia manutenção lá. Então, é uma farra com dinheiro público. Uma farra com dinheiro público o tempo todo. Certo? E aí, gente... É isso aí. Saúde, vamos lá. Tem ninguém aqui, não? Cadê o médico, rapaz? Isso foi agora, viu, gente? E aí, isso aí é saúde, viu? Imagine. Só o nome é saúde, mas na prática não tem nada a ver com a saúde. Tá certo? E aí nós temos vários postos, ou vários equipamentos públicos, como por exemplo aquele Santo Amaro de Pitanga, tá? Que está lá parado, é um prédio público. E aí você deixa de estar funcionando no espaço público para ir para o alugado aonde, gente? Na Unime. Dá para entender isso? Mas não é só isso não, viu, pai? Não é só isso não. Pode ter certeza. Não é só isso não. Tá? E aí... Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque nós vamos tomar medidas duras a partir do dia 1º, certo? Inclusive referente a diversos contratos que a gente vê indícios de irregularidade, certo? Então, vai ser contratado a empresa para fazer auditoria na saúde, na educação, na Sendesc, na CESP, onde tem mais administração, tá? E o que tiver errado, quem fez o erro, que assuma seu BO, certo? Eu não vou deixar o meu CPF nem o CPF dos secretários na mão de quem passou e fez errado. Vai ter Ministério Público? Com certeza. Com certeza. Tá? Vamos finalizar a auditoria e vamos encaminhar para o TCM, para os órgãos competentes, para resolver os problemas de quem errou. Certo? Então, iremos fazer tudo o que nós falamos, o que eu falei no período de campanha, tá certo? Inclusive, entregar ao Ministério Público, ao TCM, aos órgãos competentes, para resolver qualquer contrato que foi de maneira ilícita. Secretaria de Cultura está caindo aos pedaços, tá? Literalmente aos pedaços.
Nós temos hoje músicos que fizeram o São João e até hoje não foram pagos. Certo? Então, nós vamos encontrar realmente o caos generalizado na cidade de Lauro de Freitas. As ruas nem se falam, né, gente? Vocês que transitam aí para cima e para baixo, exceto aquelas ruas que eles acharam por bem, né, asfaltar no período eleitoral. Tá certo? Que essas aí estão melhorzinhas. Tá certo? Mas hoje nós temos 70% das nossas ruas cheias de buracos, sem iluminação pública, tá certo? Nós temos hoje despesa em aberto na CEINFRA no valor de quase 14 milhões de reais dos contratos que estão em atraso, certo? E a CESP, como eu falei, como eu uni a CEINFRA e a CESP, tá? Nós vamos falar um pouco do lixo, né? Como eu falei anteriormente, o que se deve hoje à empresa que faz coleta de lixo, tá? E, sim, e a CEINFRA, nós temos um contrato que está em vigência de tapa-buraco, tá certo? Além disso, a maioria dos contratos também estão em atraso, certo? Ou seja, quando eu falava lá que nós iríamos tirar a cidade do vermelho, eu já tinha ideia mais ou menos do que nós iríamos encontrar, certo? E de fato, nós estamos pegando a cidade literalmente no vermelho. Um caos generalizado, onde se deve todo mundo, tá? As pessoas têm me encontrado na rua, Debinha, será que eu vou receber meu décimo? Isso agora, viu, recentemente, depois que passou o período de pagamento de décimo. Será que eu vou, no início do mês agora, receber o meu salário? Se não receber, você tem como me pagar? Eu falei, gente, o primeiro salário agora, né, referente ao mês de dezembro, tá? Que será pago agora no início de janeiro. Então, esse início de janeiro, ela precisa já deixar no RP, no resto a pagar. Se ela deixar, logicamente que nós vamos fazer os pagamentos. Aí ontem, eu recebi uma denúncia dizendo o seguinte, Debinha, eu trabalho aqui no RH e tem uma lista de pessoas que vão receber rescisão. E aí, quando você vê a lista, são pessoas, eu não vou, né, lógico, mostrar porque tem o nome dessas pessoas e tal, mas são pessoas vinculadas à prefeita, certo? Que somente essas pessoas ela vai deixar no RP, certo? Por que a pessoa me falou isso? Porque o nome dela também não está lá, né? Lógico. Se estivesse lá, não mandaria para mim, tá? Então, e são valores altos, certo? Alguém vai deixar de receber no início do mês. Disso aí eu não tenho dúvida, certo? Aí vamos lá. Nós temos hoje uma cidade cheia de dívida. E aí algumas pessoas me perguntaram, Debinha, por que você reduziu tanto as secretarias? Porque eu preciso enxugar a máquina, fazer choque de gestão mesmo e botar a cidade para funcionar. Certo? E aí me perguntaram, Debinha, por que você uniu CEINFRA e CESP? Porque com o orçamento que temos hoje na CESP, ela não se paga. Certo? Não tem como. As duas eu vou reduzir custo. Certo? Eu vou reduzir muito unindo as duas.
inclusive no índice de pessoal. Não vai comprometer a eficiência? Não. Não, porque hoje roda com isso aqui. Por isso que a cidade está dessa forma. Eu quero ampliar um pouco mais, certo? Para a gente, de fato, conseguir ter a zeladoria na nossa cidade. Porque tinha-se muito cargo muito alto, então pagava somente os cargos altíssimos e reduzia a quantidade dos cargos menores, certo? E aí, as equipes eram muito reduzidas na rua. Então, se eu reduzo essa quantidade de cargos maiores, eu vou ter condição de contratar os menores, para aumentar o quantitativo de equipes na rua e entregar a zeladoria que a cidade necessita ter. Isso aí, certo? Aí me perguntaram também, referente às secretarias, por exemplo, Secretaria de Cultura, Esporte, Juventude e Lazer, tá? Por que que eu uni todas elas? Primeiro, porque elas se conversam, tá? E segundo, não adianta a gente chamar A, B ou C para ser secretário se você não dá o mínimo de suporte para que essa pessoa faça um excelente trabalho, certo? Então, não adianta ter Secretaria de Juventude se você não dá um orçamento para fazer programas voltados para a juventude. Se você pegar o que tinha antes, tá? Na folha da juventude, no orçamento da juventude, só era para pagar folha, certo? Então não adianta. É muito melhor a gente conseguir ter um orçamento um pouco maior, unindo as secretarias, para a gente fazer programas voltados para a juventude, para a cultura, para o esporte, para o lazer, e ver na ponta as coisas acontecendo, certo? Então, por isso que eu reduzi 3 secretarias em uma secretaria, tá? Aí vem também a Secretaria das Mulheres, Igualdade Racial e Políticas Afirmativas, tá? E Direitos Humanos. Unir todas essas secretarias em uma única secretaria, com o mesmo objetivo, certo? Aí vem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma secretaria de extrema importância para qualquer município, porém sem efetividade na cidade. Que se você souber utilizar transversalidade, a gente consegue botar a cidade para andar. Entende? Porque a partir do momento que você utiliza o exemplo, você pega a CEDU, quem é que sabe as grandes empresas que querem entrar na cidade? Qual é a secretaria que sabe logo no primeiro momento? É a CEDU, certo? Se a CEDU já sabe que vai vir uma grande empresa, ela precisa conversar com quem? Com o desenvolvimento econômico, certo? Para que a gente já comece a preparar a mão de obra para entregar para essa empresa, certo? Porque quando ela se instalar, já vai estar todo mundo pronto. Hoje a gente tem um aumento grande de pessoas com carteira assinada na cidade. Não é assim? Sim. Que é vendido no CAGED, porque aumentou muito, porque isso não é assim que funciona. Mas se você for, por exemplo, no Parque Shopping, se você chegar lá e sair perguntando, a maioria das pessoas que trabalham ali não moram em Lauro de Freitas. Porém, quando é assinado a carteira dela, é assinada onde? Em Lauro. Não necessariamente as pessoas da cidade estejam trabalhando. Porque a queixa maior na cidade é que as pessoas... É o que os empresários falam. Mas agora, o que é que os empresários falam? Que a gente quer contratar, mas não tem pessoas tão qualificadas. É assim que é o discurso? Pois é. Nós vamos preparar as pessoas para que eles não tenham mais este discurso. Certo? Porque, logicamente, se você é empresário, você quer o melhor para a sua empresa. E você vai querer bons técnicos, você vai querer pessoas qualificadas.
não tiver, você vai procurar onde tiver. Você vai trazer onde tiver. Pode haver até um incentivo ao empresário que adote uma pessoa que mora com residência municipal. Pode ter até um incentivo municipal para que socorra. Entendeu? Uma empresa que administre tantos por cento de moradores daqui que tenham esse incentivo. Você pode pensar. Sim, é isso mesmo. Prefeita, quando a senhora estava vereadora, a senhora também teve esse programa também do pessoal do telemarketing. Eu lembro que minha irmã entrou como uma pessoa de telemarketing, hoje é gerente de telemarketing. Ela sempre, até grata a senhora por isso. Né? Então a senhora qualificou esse jovem. Ela Sim. pegou a mão de obra, olhou o que precisava, qualificou esses jovens e empregou no mercado de trabalho. Hoje eles são futuros. E ela nem se arrependeu de estar muito feliz de estar lá. Maravilha. Em 7 anos. Então no seu primeiro mandato. Isso mesmo. Né? Na verdade, a gente conseguiu qualificar uma média de quase 1.500 pessoas na cidade. A maioria conseguiram trabalhar na área. Eu encontro, às vezes, pessoas na rua. Né? Outro dia eu encontrei com um rapaz lá no Cabeça Truque. E veio, me abraçou agora, recentemente. E disse assim, poxa, você não sabe nem quem eu sou. Aí eu falei assim, pô, então me diga, né? Aí ele começou a dizer que participou do processo seletivo, que fez todo o treinamento, né? Até mesmo o psicólogo a gente contratou para fazer o treinamento, para as pessoas se comportarem de maneira adequada na entrevista. E também demos todo o suporte para o curso do call center. Né? Então, a gente conseguiu empregar muita gente, né, no call center da Caixa Econômica e conseguimos também mudar a perspectiva de vida dessas pessoas. Hoje, essa mesma pessoa que me encontrou lá no Cabeça Truque é o gerente geral do call center da Caixa Econômica. Era gerente né? lá era da Edilau de Freitas, agora é gerente lá na Avenida 6. Imagine, né? Então, estamos aqui para realizações, transformar vidas, né? É esse o meu objetivo enquanto ser humano, é esse o meu objetivo enquanto política. Eu quero que todos os dias Deus me use, que eu seja um instrumento para transformar a vida das pessoas. Tá? Eu sempre digo que quando você tem vontade, eu sei que a cidade está um caos, mas eu tenho vontade, coragem e tenho plena convicção que nós iremos fazer história na nossa cidade. Porque se depender do meu desejo, da minha coragem, da minha vontade, isso vai acontecer. Certo? Então, quero aproveitar a oportunidade, o que o companheiro falou aqui, que até eu lhe digo sinceramente, nem eu mesmo, porque acho que muito próximo até da senhora, sabia dessa qualificação dos call centers, né? E da qualificação das pessoas. Nós temos aqui uma ferramenta importantíssima que representa a sociedade, além dos vereadores e vereadoras. É a própria imprensa que poderá ajudá-la em muito nesta vontade que a senhora está tendo neste momento de resgatar Lauro de Freitas do caos. É isso aí que eu peço e conclamo à imprensa, que essa é uma ferramenta importantíssima, que se torne neutra, mas que ajude a senhora também a governar bem essa cidade. Eu aproveito a deixa, se me permite. Você obteve uma votação espetacular. A comunidade, acredito que não vai virar as costas para você, mas ela tem que saber o estado real que a cidade está. Não adianta se falar internamente. Mostre para a cidade como a cidade está, porque só assim as pessoas vão entender de que precisam também serem cidadãos para poder participar do resgate da cidade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. verdade. É isso mesmo, né? Nós estávamos o tempo todo segurando, né, todas as informações, até porque nós estávamos, de fato, aguardando, na esperança de ter todas as informações que nós solicitamos no início da transição. A última reunião foi agora dia 27, tá certo? Então, hoje, até dia 2, nós iremos estar mostrando passo a passo todas as imagens, tá? Inicialmente,
através de vocês. E, posteriormente, eu vou estar colocando também nas minhas redes sociais, para a gente conseguir ter um alcance muito maior, porque é muito importante o que o senhor disse, porque não adianta a gente fazer as medidas necessárias se a população não vai entender o que nós vamos estar fazendo, porque não sabe de como vamos pegar o município. E vão lhe cobrar. Tá? Você prometeu. Isso aí. É isso aí. É isso aí, né? Então, gente, eu vou deixar a oportunidade para vocês perguntarem, tá certo? Como é? Ninguém não chegou nessa quadra disso. Ele aqui entregou o cheque. Aí, no caso, a Secretaria de Esporte, viu, gente? Da cultura pede socorro. Passamos por apuro durante 4 anos de gestão de cultura mal administrada e agora estamos pagando preço pela mal administração da cultura em Lauro de Freitas. Nós, fazedores de cultura, merecemos respeito, porque somos nós que demonstramos a identidade dessa cidade. Então, dessa forma de pensar, eles estão penalizando não só os fazedores de cultura, mas sim todo o município e todo o comércio local. A economia da cidade de Lauro de Freitas foi comprometida em 2024 por culpa dessa má gestão de cultura. Situação difícil. Tá vendo aí, né, Tá difícil de trabalhar aqui, morar aqui. Horrível. Horrível. Lauro de Freitas tá horrível. Tá ruim aqui, irmão? Cheio de buraco, né? Aqueles outros vídeos. Pois bem, senhoras e senhores, agora iremos revelar alguns nomes que irão compor o secretariado da nova gestão. Convido para a frente o secretário que assume o gabinete da prefeita, o senhor Jonatas Passos. Convido também que vai assumir a Secretaria Municipal de Administração, o senhor Tássio Lima Azevedo. Convido também à frente quem vai assumir a Secretaria Municipal da Fazenda, o senhor Ricardo Góes.
Convido também à frente quem vai assumir a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil e Ordem Pública, o senhor Glauber Moraes. Convido também à frente que vai assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Inovação, Tecnologia, Trabalho e Renda, a senhora Luana Vitorino. Ele que já está ali na mesa, convido também para ficar de pé o nosso vice-prefeito Matheus Reis, ele que vai assumir a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude e Lazer. Convido também para frente, ela que vai assumir a Secretaria Municipal de Saúde, a experiente a senhora Mirela Macedo. Convido também à frente quem vai assumir a pasta da Procuradoria-Geral, o senhor Jarbas Magalhães. E também convido à frente ela que vai assumir a pasta da Casa Civil, a senhora Fátima Barbosa. Convido também à frente ela que vai assumir a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Josilene Cardim. Senhoras e senhores, por gentileza, vamos posar para a foto.